Cara, esse negócio que eu já venho dizendo há um tempo, e que é o seguinte, bicho. Sem desonestidade, não tem terra plana. Aí vem um cara que nem o Muller, né? Posta um negócio desse, e ele fica só comigo. Cara, ou ele é muito burro, ou ele é muito desonesto, né? Por que burro? Porque ele não tem a noção de testar. Ele não vai lá e testa. E desonesto é porque, se ele sabe que não dá certo, ele tá compartilhando mesmo assim, né? Mas vamos lá, né? Vamos realizar esse experimento propriamente organizado, ok? Então, como vocês podem ver aqui, para representar a superfície da Terra plana, eu tenho uma chapa de laminado que ela é reflexiva, como vocês podem ver, ok? Ela é reflexiva. A câmera está bem rente à superfície, como se ela tivesse, não fosse um observador na superfície mesmo, ok? Bom, eu vou fazer o seguinte. Para limitar a altura do Sol, ou seja, tornar a altura do Sol constante nesse experimento, eu vou apoiar a minha mão em cima desse copo aqui, em cima desse copo. E para representar o Sol, vou usar a chama de um isqueiro, ok? Simples demais, simples. Mas nada, eu gostaria de reiterar que essa chapa de laminado, ela tem aproximadamente 50 centímetros. A gente viu lá 30 mais 20, é uns 50 centímetros. Voltando ao nosso experimento, vou colocar aqui o copo para representar a nossa altura fixa do Sol, ok? Copo, nossa altura fixa do Sol. E colocar o isqueiro aqui em cima e vamos começar, né? Então, vou colocar bem aqui. Vocês podem ver o reflexo do Sol e o Sol enquadrados, né? Eles estão enquadrados na imagem. Como vocês podem ver, a altura do copo está sendo usado de uns 14 centímetros, né? Mas para dar um desconto pela altura da minha mão mais o isqueiro, vou colocar mais 1 centímetro, vou deixar em 15. Nessa organização, então, que o observador está a 50 centímetros de distância e o Sol está a 15 centímetros de altura, né? Qual é esse ângulo aqui? Bom, nesse caso, então, vai ser cerca de 16,7 graus. Né? Mas o que isso significa para a gente, né? Vamos tirar do nosso sistema em escala e colocar para o que seria no modelo de vocês aí, né? A 5.000 km de altura, 16,7 graus de inclinação. Qual que seria essa distância aqui? Bom, se vocês fizerem as contas, isso daqui vai dar aproximadamente 16.650 km. Cara, 16.650 km. Vocês não têm ideia do quão distante é isso. Isso aqui é a distância do Brasil até Mianmar. Ou colocando num mapa que vocês acham que conseguem entender, essa distância em linha reta até o Mianmar, bem aqui. Vocês percebem que o Sol estaria do outro lado do mundo a essa altura, ele ainda seria visível, 16 graus acima do horizonte. Bom, se a gente quisesse que a inclinação do Sol, ele tendo essa altitude aqui, fosse de 1 grau, quanto é que seria essa distância aqui, dessa base? Qual a distância que a gente deveria se afastar do ponto subsolar para que o Sol, né, tivesse uma altura de 1 grau? Bom, para isso a gente só vai tirar seno de 1 grau. Seno de 1 grau vai dar esse número aqui, que é mais ou menos 1,7% do tamanho total, né? Então, o que a gente tem? Que esses 5.000 km representam 1,7% da nossa distância, né? Então, se a gente dividir 5.000 por seno de 1 grau, a gente vai obter 286.493 km, que é mais ou menos, se você não consegue imaginar essa distância, são 7 terras planas de distância. Então vamos lá, vamos ver o que a gente deveria observar no modelo, né? Aqui eu tenho o modelo da Terra plana, que é o mesmo construir, ok? Sol, a Lua, a câmerazinha. A gente vai usar o mesmo exemplo de antes, né? Então um observador aqui no Brasil e o Sol lá em Mianmar, ok? Para a gente poder fazer a nossa observação aqui, ok? Então vamos lá. Isso aqui é a visão da nossa câmerazinha. Essa aqui é a visão da nossa câmerazinha. Então vamos lá. O Sol ele vai se afastando, né? Ele não se põe, claro. Ele vai se afastando, né? Ele já está em cima da Índia, Deixa eu mudar aqui, ó. Tá em cima da Índia. E daqui a pouco ele chega em cima do Mianmar. Então aqui está, né? Em cima do Mianmar, lá pelo frame 100. Né? Então, como vocês podem ver, 5.000 km de altura, né? Distância de 16.000 km, ok? E como vocês podem ver, ele ainda está bem visível. Né?
Mas e a refração da atmosfera? Calma, amiguinho, a gente vai ver a refração da atmosfera. Ok? A refração aceita do ar é o seguinte: em luz verde, ok, 589 nanômetros, a refração do ar é de 1.00303, arredondado, né? 29 ponto alguma coisa, mas a gente arredonda para 3. Ok? Então a gente vai usar aquilo lá na nossa refração da atmosfera. Voltando para o programinha, índice de refração 1.0003, ok? Aqui está o índice de refração. Como vocês podem ver, ele ainda está visível. Ele ainda está visível, porque é assim que deveria estar, ok? Com a nossa refração da atmosfera. No entanto, olha o que acontece se eu aumentar a refração da atmosfera. Vamos aumentar em 10 vezes aqui esse índice. Apertar o Enter. Ela baixou um pouquinho, né? Vou aumentar em mais 10 vezes. Baixou um pouquinho, né? Baixou um pouquinho. Acontece que só se eu deixar igual de um vidro, 1.2, só deixar igual de um vidro, é que ele vai se pôr. Então eu vou voltar um pouco na animação e vamos assistir de novo, né? Só que o problema é que como a refração está tão forte, mesmo ele estando em cima do observador, praticamente em cima do observador, né? Mesmo estando nessa posição aqui, a refração é tão forte que faz ele ficar, ó, desse jeito. Então vamos lá, agora o Sol está em cima do observador. O que a gente vai observar aqui? O ciclo de dia, né? O Sol ele se põe rapidamente, né? Ele iria se pôr rapidamente. Ignorem a Lua aqui, né? O Sol ia se pôr rapidamente. Só que não ia dar, eu acho que nem 3 horas direito. Não ia dar nem 3, 4 horas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Não ia dar nem 4 horas direito. E o Sol já ia estar se pondo. Então, imagina só. Passa meio-dia. Passa meio-dia aqui. Passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, passa 4 horas. Então, umas 4 da tarde ia estar se pondo o Sol. O Sol ia estar se pondo. E assim seria, né? Caso a refração fosse igual de um vidro. Caso a refração fosse igual de um vidro. É claro, ela não é igual de um vidro, né? Ela tem um valor muito pequenininho de 0.003, né? Para todos os efeitos é negligível, né? A não ser que a gente esteja trabalhando com cálculos muito refinados, né? De astronomia, por exemplo, ou posicionamento de estrelas. E, bom, ele deveria ser visível. De novo, ó. Olha a diferença do reflexo da imagem lá do post pro reflexo desse experimento. Olha a diferença. Agora vamos fazer no globo. Ok, agora a gente só tem um probleminha em reproduzir isso aqui no globo, porque é o seguinte, como vocês podem ver, está bem distante do globo. Se isso aqui fosse a Terra, a câmera estaria a uns 6.000 quilômetros de distância da superfície mais próxima da Terra, né? Então isso aqui seria praticamente uma visão de satélite para começo de conversa, né? Mas vamos continuar mesmo assim. A gente pode resolver isso aqui no 3D. Então vou colocar aqui o Sol se pondo, ou nascendo, subindo de novo. Ok. Então aqui nessa outra simulação a gente tem uma câmera que é para representar a nossa câmera de celular, bem distante da Terra, 6.000 e poucos quilômetros, né, da Terra. E aqui a gente tem uma câmera na superfície, né? Então vamos lá, vamos primeiro testar a câmera que está longe, que é a mais parecida com o nosso celular, né? Então essa aqui é a visão da câmera que está longe. Amanhecendo. E olha como fica o clarão. Esse aqui é o Sol. Esse aqui seria mais ou menos o clarão que a gente observa, né, com a nossa câmera, nosso experimento. E se eu mudar, vou nem mexer em muita coisa aqui, vou até afastar aqui, ó. Vou só mudar a câmera de lugar para aquela câmera ali que está na superfície. E olha como é que ela vê a superfície. Olha como é que ela vê a superfície. Vou voltar aqui do começo e deixar a animação rodar de novo. Olha lá. Me disse exatamente o que está no post. Me disse exatamente o que está no post, né? Agora, a gente não pode só mostrar um lado, tem que mostrar os dois lados, né? Eu só queria lembrar que para a lâmpada que está influenciando aqui o globo, ela está em escala com a Terra, ok? Se eu pegar aqui a lâmpada que está influenciando, esse aqui é o do Sol plano, a distância, a altura do Sol plano. Para a nossa escala aqui, a nossa lâmpada tem que estar a 23,5 km de altura, de
de distância, né? 23,5 km de distância, arredondando, né? 23,5. Voltando pro nosso modelinho aqui, né? Eu vou mudar a câmera agora para a perspectiva do plano. Ok? Então, deixa eu arrastar aqui para a gente poder ver, né? A gente começa a nossa animação com o Sol em cima do nosso observador, né? E ele vai se afastando. Vai. Chegou do outro lado do plano, na distância máxima que ele pode chegar. Do outro lado ali. E aí, olha o que a gente observa. Quase nenhum clarão. Só reflexo difuso. Para não dizer que eu estou trapaceando, só existe uma textura aqui dentro. Ok? É a mesma textura para a Terra plana, é a mesma textura para o globo. O que vai mudar é a geometria. Então vamos lá, né? Para a gente poder observar o reflexo do Sol na Terra plana, olha o que a gente tem que fazer com a câmera. Eu vou colocar a câmera olhando para baixo. A gente tem que olhar para baixo para ver o reflexo do Sol. Esse aqui é o reflexozinho do Sol batendo na água, ok? Tem que olhar para baixo. Novamente, né? O Sol está na distância máxima, ele não vai se pôr, a não ser que a gente afaste ele muito, né? E bom, e se eu tentar baixar a altura do Sol, né? O que acontece se a gente tentar baixar a altura do Sol? Bom, aí sim a gente vai conseguir, né? Claro que para obter esse efeito aqui, ele teria que estar muito mais baixo do que a maioria dos planistas pensa, né? Claro, isso não vai corresponder com nenhuma observação, né? Nenhuma observação que a gente tem, porque primeiramente ele ainda não consegue se pôr, segundamente qualquer pessoa a uns poucos centenas de quilômetros do ponto subsolar já veria uma diferença drástica do que a gente deveria estar observando de verdade. Novamente, a única chance da gente conseguir reproduzir alguma coisa parecida com o que a gente vê na vida real no plano é se o Sol estiver muito mais baixo mesmo do que a gente, né, do que vocês planistas acham, ok? Que a gente normalmente considera quando tá refutando Terra plana e caramba lá.